Olá, estamos na Rua do Giz, eu, Zildenice Barros, a sua guia de turismo em São Luís do Maranhão, mostrando para vocês mais um pedacinho da cidade. O nosso centro ele é enorme, é um acervo muito grande, muito rico, então a cada momento eu mostro um pedacinho para vocês. Aqui na Rua do Giz, lá no finalzinho dá para a gente avistar o Convento das Mercês. Então lá é um museu, ele é aberto para visitação e você pode visitar. A gente não vai até lá agora porque ele está um pouco distante, então é para a gente ver em um outro momento. E aqui a gente lembra de uma rua interessante em São Luís chamada Beco da Bosta. Não é exatamente essa rua, mas aqui também funcionava o mesmo sistema do Beco da Bosta. Aquela época, né, não tinha as encanações, então como acontecia o esgoto da cidade? Através dos negros tigres. Eles carregavam os barris de fezes no ombro para levar para o mar. Então, geralmente onde tinha essas ruas estreitas, era onde acontecia essa transição do negro até lá, que é o Beco da Bosta, tá? Mas não exatamente aqui. E eu quero mostrar para vocês esse casarão que foi da Lilá Lisboa. Lilá Lisboa era uma música muito conhecida aqui na cidade. Hoje virou a Casa de Música de São Luís, mas vejam o tamanho desse casarão. Ele começa lá embaixo, na Rua da Estrela, e vem terminar aqui na Rua do Giz. Ele é imenso. Então aqui na casa da Lilá Lisboa, ela recebia os músicos de todo o Brasil. Então quem vinha a São Luís se hospedava na casa dela. Observem essa estrutura que tem a casa. Ela tem um estilo Art Nouveau. Ela é belíssima, ela tem uma arquitetura muito bacana. A gente fica se sentindo lá no século XIX. Imagina a gente participando daqueles saraus belíssimos que ela dava aqui nessa casa. Olha só os detalhes. E aqui o mais interessante é que essa casa ela está no projeto para reforma e manutenção. Ela vai ser restaurada. Que bom, porque é mais um monumento que a gente não pode deixar perder em São Luís. A gente tem muitas casas bacanas. Então vocês podem avistar que tem casas de eiras e beiras, beiras e tribeiras. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. A gente tem bem na esquina aqui da casa da Lilá, nós temos uma casa, uma representação da eira e beira. Olhem lá no alto. Essas duas camadas de telha que vocês olham no alto é a beira e a beira, e as três camadas é a eira, beira e tribeira. Essa é a representação do poder aquisitivo do dono da casa. Então é exatamente aqui que a gente costuma lembrar as pessoas ricas que moravam aqui nessa região. E também na Rua do Giz nós temos um prédio belíssimo, esse monumento é bem oponente, que hoje funciona o prédio do IFAM, esse prédio amarelo aqui. Essas casas, quanto mais amplas elas eram, maior a cobrança de imposto, ainda mais com eiras e beiras. O prédio do IFAM, ele era conhecido como cavalo de Troia. Não me perguntem por quê. Tá? Isso aí é coisa assim, cavalo de Troia, só Deus sabe o que acontece lá dentro. Ao lado do prédio do IFAM, nós temos também o prédio do Domingos Vieira Filho, que é um museu. Quero mostrar para vocês, que vale a pena também conhecer, porque São Luís é como se fosse a África brasileira, porque a gente veio, assim, tem muita embarcação negreira que veio para São Luís devido à localização portuária. E com isso, muitos negros chegaram na cidade. São Luís é considerada a terceira cidade de negro do Brasil. Então nós temos esse museu que ele frisa bastante a cultura afro, o sincretismo religioso. Então aqui a gente tem dentro do museu falando sobre o tambor de mina, que é um rito que só acontece aqui no Maranhão. Tem a Umbanda, tem o Candomblé, que vocês conhecem, né? Porque tem em outros lugares. Tem também o Terecô, que já é um ritual mais indígena, tá? E além de vocês conhecerem a cultura afro, com as casas que acontecem aqui no Maranhão, inclusive a gente tem até roteiro só para visitar essas casas, que chama de Roteiro da Fé, a fé africana. Então o Domingos Vieira Filho, ele vai retratar esse culto afro. Então aqui vocês conhecem tanto essa parte, né, da cultura afro, como também da cultura popular maranhense. Por quê? O museu ele fala das nossas festas, a festa do Bumba Meu Boi, a festa do Divino Espírito Santo, tá, que é muito conhecido lá em Alcântara, é muito famoso. Inclusive esse período agora é o período de festa, porque maio está se aproximando, é quando acontece a festa lá em Alcântara. Tá? E aí vocês podem vir visitar. O museu ele é aberto de terça a domingo,
de 9 da manhã até às 17 horas. E não paga nada. Então convido vocês para vir também conhecer esse museu.